Duvido que tenha alguém acordado a hora dessa, mas vamos lá. Olá pessoal, hoje é dia 11 de julho. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigo aqui no Facebook em Durval Ferreira, no YouTube em Durval Ferreira. Bem, mesmo sem avisar, as pessoas estão chegando aí. Apareceu Ivalmir Canabarra, Fábio Santos também está aí. Edgar Bueno, Pedro Emílio Marcondes está aí também, nosso parceiro, Lírio Goulart. O pessoal está chegando. Abraão Alberto também está aí, lá de São Paulo. Em breve deverei estar indo para São Paulo. Nete Mischini também está aí, Lária Gozo, Andrés Almeida, Aldir Klein, Nikit City. O pessoal está aparecendo aí. Azélio também está aí. Acélio Vieira. Mary Guerreira. Tudo bem? Dutra Léo. Fábio Guido. Também de São Paulo. Também está aí. Nazide Gomes também está assistindo. Tem um nome aqui que eu não vi. Marta Valade também apareceu. Bem, o pessoal está chegando aí. Cristina Otero. Cássia Martins. Nazide. Oi, Nazide. Tudo bem? Yara de Paula Garcia também apareceu aí. Lela Menezes. O pessoal está chegando. Gente, olha só. O pessoal mais uma vez pediu para eu fazer um resumo. Cássia Martins também apareceu aí. E depois que eu terminar esse resumo, se vocês quiserem fazer algumas perguntas aí, também podem fazer. E eu vou tentar responder aí para todo mundo. Tá? Eu já falei para vocês, está simplificando. Se o mundo fosse rosa, de pintinhas verdes, tá? Mas de uma forma bem simples para que vocês entendam como é que funciona o sistema judiciário. Ele basicamente ele é separado em dois, tá? A justiça especial e a justiça comum. A justiça especial, o próprio nome fala, quais são as justiças especiais que nós temos aqui no Brasil. Justiça do trabalho, justiça eleitoral e a justiça militar, que é a mais antiga do Brasil. Aí, se o seu caso, por exemplo, não for de justiça especial, ela é da justiça comum, ou seja, a justiça comum tem competência residual. A justiça comum, ela se divide em duas, justiça estadual e justiça federal. Alguns crimes eles são encaixados somente na justiça federal e outros somente na justiça estadual. Por exemplo, tráfico de drogas, ele sempre é na justiça federal, né? Então, se não for justiça federal, é justiça estadual. Então, a justiça estadual tem competência residual, tá? E dentro disso, tá, vocês têm que saber o seguinte: na justiça estadual, nós temos a vara, onde fica o juiz de primeira instância, e os tribunais de justiça, onde ficam os juízes de segunda instância, que na verdade já são desembargadores, cuja a decisão deles se chama acórdão, e do juiz de primeiro grau é a sentença, ou seja, o juiz que está lá na vara, ele dá uma sentença, que é o do primeiro grau. Se a pessoa não concordar, vai para o segundo grau, aí vai para os TJs, que são tribunais de justiça, e isso na justiça estadual. Mas ali já são desembargadores, né? Aí isso, você não concordou com a pena, se for algo contra a lei, vai ser encaminhado para o STJ, que é a terceira instância, nesse caso somente contra a lei. E se você achar que a sua sentença contra você foi contra a Constituição, você vai para o STF. Isso cabe para todas as outras justiças também especiais e tudo mais.
No caso da Justiça Federal, nós temos os juízes de primeira instância e nós temos, no caso, o TRF, onde ficam os desembargadores, que são os juízes de segunda instância, né? Aí ali, se você não concordar da mesma forma, ou vai para o STJ, se for caso que você acha que foi contra a lei, ou se for contra a Constituição, você recorre ao STF. Basicamente é isso. Agora, entendam uma coisa, entre essas figuras não existe hierarquia. Por exemplo, um desembargador não manda num juiz, que não manda num promotor e por aí vai. Não existe hierarquia entre eles, mas existe uma hierarquia do direito. Então vamos entender, depois dessa explicação básica, vamos entender o que estava errado naquela decisão do desembargador que tentou soltar o Lula. Ele não pode pedir para quem está na hierarquia do direito abaixo dele. Ele não poderia pedir nada para o juiz Moro, né? E o juiz Moro, na verdade, ele não tinha competência para chegar, dizer que não, eu não vou fazer o que um juiz de segundo grau fez, né? Que no caso é um desembargador, não posso desobedecer a ordem dele. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso não porque ele foi desobediente, é porque na verdade não era aquele juiz que poderia dar uma ordem nele naquele caso. Como já foi uma decisão colegiada, ou seja, foi um acórdão a punição do Lula, um outro desembargador do mesmo nível não pode nem mandar um juiz de um nível abaixo e nem um desembargador do mesmo nível soltar. Ele deveria ter mandado para o STJ, que é a instância superior. Dentro dessa hierarquia do direito, aí sim o STJ poderia mandar soltar. Ele não fez nada disso. O que me reforça diversas coisas que eu já falei já para todos vocês, é que tem diversas pessoas que a gente começa a colocar em xeque a sua graduação. Principalmente nessas... se no caso de concurso já é difícil você confiar se o concurso foi lícito ou não, imagina no caso de pessoas que foram colocadas lá indicadas, sem nenhum concurso e tudo mais. Você começa a desconfiar, inclusive da faculdade dessas pessoas, qual foi o curso que elas fizeram, se não foi uma faculdade de ciências ocultas e letras apagadas, e por aí vai. Então é mais ou menos isso, para que vocês entendam o que aconteceu ali. Tem algo estranho, aí depois vocês voltam a fita aí que vocês vão entender o que está acontecendo, tá? Outra coisa, tá, que está acontecendo, tem diversos grupos aí que estão colocando meu nome. Eu não tenho nada contra, tá? Mas na verdade a maioria deles eu não conheço. Tem pessoas que estão comigo há 4 ou 5 anos e tudo mais. Essas pessoas que fizeram hangout comigo, fizeram live comigo, mas não fazem mais porque não tem tempo. Essas pessoas a gente se conhece há muitos anos, tudo bem, né? Mas tem outros grupos aí chegando, eu não tenho nada contra. É bom só as pessoas se comunicarem para saber quem é e tudo mais, porque, enfim, não tem como controlar esse tipo de coisa. Uma questão importante que eu gostaria de passar, né, para todos vocês também, é uma técnica de comunicação bastante aprimorada, que é a técnica do absurdo. Ela só funciona se você tiver, por exemplo, uma mídia de massa muito forte. Aqui no Brasil nós vimos a aplicação dessa técnica do absurdo quando a Globo lançou que o Lula está nas pesquisas. É um absurdo isso, porque ele é um presidiário, ele está preso do verbo ver o sol nascer quadrado. Então é muito importante que vocês entendam isso. Quando a mídia lança um absurdo desse,
E as pessoas, que absurdo, um presidiário falando isso, não sei o que, coisa e tal. E que o desembargador disse, não, apareceu um fato novo, ele é candidato a presidente. Lógico, todo mundo sabe que isso não é fato novo, isso é uma mentira, e nós vamos ver que a justiça não vai dar em nada no final, porque nunca deu em nada aqui no Brasil, porque ele já era candidato, ele estava fazendo a caravana do Molusco lá pelo sul, a caravana que foi baleada, caso fizeram, no caso, guisado de Lula, eles mesmos deram um tiro no ônibus deles e tem um buraco de bala que ficou quadrado. Para mim aquilo é picareta, né? Mas enfim, vamos lá. Então ele já era candidato antes, por isso ele estava fazendo a campanha dele, todo mundo sabe disso. Mas quando a mídia de massa lança um absurdo, que não, ele está nas pesquisas, é um absurdo, a mídia de massa não deveria mostrar isso, porque é um absurdo. Então, nisso todo mundo concorda. Mas a mídia de massa, ela tem o poder de transformar o absurdo em um debate. Quando começou a todo mundo debater, então naturalmente ele foi entrando nas pesquisas, por mais que as pesquisas sejam mentirosas. Isso é uma técnica de comunicação de massa, tá? Então é muito importante que vocês percebam o quanto eles enganam a todos nós. A partir da hora que tudo fica normal e começa a entrar no debate, papapá, eles ganharam, tá? Eles ganharam. Então, absurdo tem que continuar sendo um absurdo, né? E por causa disso acontecem diversos crimes aqui no Brasil, diversos crimes, e as pessoas vão deixando. Ora, é um crime o Foro de São Paulo e ninguém fez nada, dos três poderes fizeram nada. Então, gente, essa luta é uma luta insana. O que vocês todos precisam entender é que profundamente nós somos muito maiores e muito melhores do que eles. Esse grupo seleto para o qual eu falo fazem parte dos 5 a 15% que normalmente decidem eleições, por incrível que pareça. Isso eu já falei para vocês alguns anos atrás. Foram esses 5 a 15% que elegeram diversas vezes o Dr. Enéas, e o outro evento que foi o voto de protesto foi o Tiririca. Quem elegeu são pessoas como nós que estamos aqui acima. Então, é muito importante para os infiltrados e para os desinformantes pagos pelo governo desestruturar qualquer união que a gente passe a fazer. Então, por isso eu falo que é muito importante que nós sejamos unidos. Então, quando vocês virem pessoas, por exemplo, dizendo, eu sou intervencionista, eu sou militarista, eu sou nacionalista, mas eu sou contra a candidatura dos militares, vocês falem para eles o seguinte: tá, você é contra, você vai combater, você vai fazer tudo isso, mas se chegar até as eleições, o que eles vão dizer? Não, mas que não vai acontecer, mas que eu não quero. Não, mas se chegar, vamos lá, se chegar, chegou. Você lutou contra quem? No final, você só trabalhou para a esquerda, porque chegou nas eleições. Se chegou nas eleições, vocês são criminosos, vocês são de esquerda. Então vocês não veem mais ninguém mais atacando a esquerda. Isso aí, o porquê disso? Vocês viram que de sindicalistas pagos pelo governo são 300 mil. De cargos comissionados, nós estamos falando em milhões de pessoas. De bobeira aí, perto de 4 milhões. Então nós temos 4 milhões de pessoas de cargos comissionados que estão nas redes sociais, que têm tempo para desunir as pessoas que pensam. Por isso que eu falo para vocês que esse movimento, antes de tudo, é um movimento cultural. As pessoas têm que ter conhecimento, entender o que está... Por isso que eu dei aquela aulinha antes lá sobre direito, sobre o funcionamento do direito, sobre a hierarquia, que não existe hierarquia entre os membros do Poder Judiciário, mas existe uma hierarquia do direito. Então, a partir da hora que vocês conseguem compreender isso, assimilar, eu falei em 2, 3 minutos, não é possível que vocês não consigam assimilar isso.
A partir da hora que vocês conseguem compreender, tá, e assimilar, vocês conseguem enxergar mais longe. E enxergar mais longe é muito importante para todos nós. Então, a partir da hora que vocês começam a enxergar mais longe, vocês começam a perceber onde nós estamos sendo enganados. E a máquina da ilusão, ela é extremamente forte. Ela é extremamente forte. Ela faz com que todos esses crimes que estão acontecendo durante todos esses anos, diversos aqui, eu falei sobre os médicos cubanos, falei sobre o Foro de São Paulo, falei sobre os empréstimos que Fernando Henrique, o Charmoso, fez. Ele começou, se no caso, fazendo empréstimos, como eu contei para todos vocês, que não são empréstimos. Né? O que é um empréstimo? Simplificando toda aquela parte do direito, da Constituição, e da diplomacia do Brasil e tudo mais, como é que funciona, tá? Itamaraty, a diplomacia, as negociações internacionais e tudo mais, como é que funciona de uma forma bem simples. O empréstimo internacional é: eu, presidente da República, assino com outro presidente da República de um outro país um acordo. Esse acordo, tá? Eu quero que vocês saibam o seguinte: está na Constituição, é legítimo do presidente assinar acordos internacionais. Então, o presidente pode assinar um acordo, por exemplo, se o povo brasileiro se rebelar, as tropas da China podem invadir o Brasil. É legítimo o presidente assinar um acordo assim? É legítimo? É, porque só é legítimo da figura do presidente da República assinar acordos internacionais. Então ele pode assinar um acordo mais absurdo que seja. Para esse acordo ser legal, por exemplo, desse empréstimo internacional, no caso aqui do Brasil, que é bicameral, ele tem que passar primeiro pela Câmara dos Deputados. Se aprovado, vai para o Senado. Se aprovado, volta para o presidente, que sanciona, que nada mais é do que assinar, ele assina. Depois que o presidente sancionou, vai para o banco que vai fazer o empréstimo. Esse banco que vai fazer o empréstimo, ele assina um acordo com outro banco do outro país. Esse acordo é mediado na Corte Internacional de Haia, salvo engano é lá. É quase certo que seja lá. Depois que ele é mediado na Corte Internacional de Haia e esse acordo é tido como legal, o Brasil pode passar dinheiro para esse outro país. Isso é a segurança que, se esse outro país não nos pagar, nós podemos cobrar. Não foi feito isso. Então, se não foi feito isso, foi furto de dinheiro público, onde, com certeza, os três poderes ganharam. Porque se você rouba fortunas e manda para outros países e ninguém fiscaliza, e ninguém reclama, os três estão ganhando. Então, quando vocês virem comitivas indo para o exterior fiscalizar obras que foram utilizados recursos públicos do Brasil, que foram bilhões, centenas de bilhões, para não dizer trilhões, que foram emprestados do Brasil para esses outros países, quando vão comitivas de parlamentares para lá, as malas deles chamam-se malas diplomáticas. Então eles vão com malas vazias, cheias de vento, e volta cheia de dólar, ouro e outras coisas, porque ninguém pode revistar essas malas deles, tá? Então é muito importante que vocês entendam esses detalhes. Então nós estamos sendo roubados pelos três poderes há muito tempo. E seria muito interessante também que vocês guardassem a seguinte mensagem, como eu falei para vocês: se a gente começasse a dar uma de tatu e cavar a casa de político e fazenda e dos amigos e do vizinho e coisa e tal, nós vamos encontrar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que dá para pagar o salário de todos os brasileiros durante uns 2 anos e meio aí, para não trabalhar, para ficar em casa e ir só dando dinheiro para o brasileiro. Por exemplo, uma professora que ganha 2.000, toma 2.000, médico que ganha 15.000, toma 15.000, para vocês passarem 2 anos e meio em casa, vão pagar por mês o que vocês ganhavam antes. Vocês
ficam só pagando os impostos e tudo mais. O Brasil não precisa de vocês trabalhando durante uns 2 anos e meio, 3 anos aí, tranquilamente. Tá? É uma máfia. É uma máfia da pesada. Tá? É uma máfia da pesada. Então, o chato é que todos os brasileiros não sabem disso. E o chato é que os brasileiros também não sabem a força que nós temos. E o chato também é que poucos brasileiros cooperam, porque eu já falei já para todos vocês que viagens, buscar informação e tudo mais depende só e somente só de doação de vocês. Doação, compra de aulas e tudo mais. Enquanto a esquerda usa bilhões e bilhões e bilhões para infiltrar pessoas no nosso meio, para se fazerem de amigos e tudo mais e ficarem desinformando vocês. Por causa disso eu falei para vocês, tem pessoas aí que me acompanham há 4, 5 anos e tudo mais. Essas pessoas são canais mais seguros, fazem outros canais que levam meu nome e tudo mais. Tem outros canais que pessoas simplesmente eu não conheço, não significa que sejam ruins os canais, mas é muito importante que todo mundo participe e ajude da melhor forma possível. Pergunto para todos vocês se vocês têm alguma dúvida. Se não, eu acho que eu já falei o suficiente para encher a cabeça de vocês. Eu falei sobre como funciona o poder judiciário. Eu dividi, falei sobre é, os elementos do Estado de Direito. Falei sobre hierarquia deles, está bem simples, explicadinho, bem assim no caso explicadinho. Sobre as ações, tá, das eleições, como é que funciona e outras coisas assim. Alguém, Abraão Alberto perguntando, tem como eliminar as malas diplomáticas? Na verdade, não. Ela sempre tem que existir. O problema é que aqui no Brasil terrível. Ela tem que existir, tá? As pessoas precisam ter os nossos diplomatas, os nossos políticos precisam ter sigilo nas suas malas. Só que os nossos atuais não merecem isso, tá? Epa, peraí. Ivete Martins perguntando se o Bolsonaro for eleito, tu acha que teríamos intervenção a pedido dele se ele não conseguir governar? Pode ser que sim. Fábio Santos perguntando quais são os candidatos militares daqui de São Paulo. Tem uma lista aí que já saiu, tem uma nova que eu passei para o pessoal do meu grupo e eu vou tentar divulgar, tá na minha página. Desculpa porque eu tô sempre conseguindo fazer, assim, não fiz isso ainda para vocês. Solange Bachega falando que as pessoas continuam acreditando nas urnas. E vai acreditar em que vocês não vão para as urnas porque elas não são confiáveis? As pessoas não vão porque. Sério, tem pessoas que vão. De qualquer forma, confiando ou não, esse ano vale por 100 anos. Então é melhor ir e verificar. Existe o grupo, né, dos infiltrados, os mais direita do que o direita, mais militarista do que militar, mais nacionalista, mais intervencionista, que diz, se nós formos vai legitimar, se não for também vai, entendeu? Fábio Santos dizendo que na escola que ele dá aula, todos vão votar o Bolsonaro, os militares, muito bom. Kátia Filanda apareceu aí. Oi, Kátia. Alguém aí tá querendo dar um oi aí ao vivo? Rapidinho. A- Abraão Alberto perguntando se os generais irão para as pastas dos ministérios. A princípio, sim. Estaremos em todos os lugares. Exatamente em todos.
Por isso tem até muitas pessoas que eram contra e tudo mais e agora está começando. E agora está começando a ficar. Aldir Clemente está aí. Alguém mais tem alguma dúvida, pergunta? Gostaria de chegar, dar um oi aí. O Joaquim Gonçalves apareceu. Tá. Eu acho. Sempre tem jeito, porque se a gente achar que não tem jeito, eles vão tomar de conta. Ivete Martins perguntando: escola militar resolve o problema da educação no Brasil? Ivete, as pessoas simplificam muito escolas militares, colégios militares, achando que é apenas a disciplina que controla as crianças. Tá? Nos colégios militares onde eu estudei, não é a disciplina que controlava, não era apenas a disciplina, mas os professores eram constantemente avaliados. Os professores tinham que dar aquela matéria naquele dia, naquela semana, naquele mês. O professor não pode tirar do bolso, eu vou dar aula disso, depois vou dar. Não, nos colégios militares, naquela semana, você tem uma meta a ser cumprida e tem que dar aquelas aulas. As provas normalmente não são feitas pelos professores. As provas são feitas por uma bancada nacional. Então o colégio militar ele é federalizado. Então a matéria que se dá no Amazonas é a mesma que se dá no Rio Grande do Sul, tá? É, é... E quando é feito a prova e tem notas baixas, a gente verifica uma curva. A gente avalia o professor dentro daquela curva. Se as notas ficarem muito baixas, é separado o professor dos alunos e para se fazer uma pesquisa para saber se ou o professor foi muito fraco, ou se o professor exigiu demais, ou se os alunos, aconteceu isso, teve uma transferência muito grande de pais vindo de todos os cantos do Brasil e do mundo, tinham alunos atrasados e os alunos estavam muito atrasados, porque o professor tinha que dar aquelas matérias naquela semana. Tá? Então isso é avaliado. Se o professor não for bom, é dado mais uma chance, orientação e tudo mais, senão ele é mandado embora. Então existe uma avaliação e um acompanhamento tanto dos alunos quanto dos professores. Isso são dados estatísticos. Existe um estatístico no colégio militar só para cuidar disso. Então os nossos colégios militares do Exército não são bem parecidos com os colégios militares das polícias militares, até porque eles não são federalizados. E a avaliação dos professores deles é diferente, é um pouco diferente da nossa, entendeu? Já que você exige falando, a única forma de mudar é estando lá dentro. E isso é um outro detalhe que eu demorei um bocadinho a conseguir entender. E realmente é assim que funciona, porque de todas as formas, de 2 em 2 anos, a esquerda está mantendo eleições no Brasil. 2 em 2 anos, ou é para prefeito, ou é para presidente, ou é para senador, para deputado. Não tem jeito, não tem jeito. A esquerda está com tudo na mão e está muito difícil levar informação e conhecimento de uma forma legal e legítima, até porque a gente não tem recursos para isso, tá? Entendeu? Então é muito importante que vocês entendam essas questões aí que eu passei para todos vocês, para que vocês percebam o quanto eles são minoria, mas eles estão com a faca e o queijo na mão por enquanto. Então é muito importante que vocês saibam disso, como que funciona e por aí vai. Eu mais uma vez agradeço a todos vocês, atenção, carinho, desculpa estar fazendo uma hora dessa.
Mas é muito importante que todos vocês participem, compartilhem muito, conversem com as pessoas, troquem informação e conhecimento, que é a única forma disso tudo dar certo. Muito obrigado a todos. Eu tenho um orgulho muito grande de ter todos vocês como seguidores. Eu acho que eu tenho seguidores de melhor qualidade do Brasil todo e do mundo. Gente do mundo todo me assiste. Quando eu termino aqui, as pessoas compartilham e cortam o vídeo em diversos pedaços e mandam para todos os países. E isso me orgulha muito de ter todos vocês nessa luta e de ter gente dessa qualidade me seguindo e me acompanhando. Mais uma vez, muito obrigado a todos e conhecereis a verdade.